O tema de hoje é Vale Transporte em tempos de pandemia. Quais são as obrigações do empregador e quais são as obrigações do empregado em face da paralisação do serviço de transporte público? Se o empregado deve comparecer, se ele não comparecer é falta ao serviço, se o empregador pode exigir. Então tudo isso a gente vai analisar hoje aqui nesse vídeo. Primeiramente vou fazer uma breve exposição do que seria esse direito do transporte. Ele se difere dos demais direitos trabalhistas, ou pelo menos da maioria dos direitos trabalhistas, pelo fato dele ter que ser solicitado, ou seja, o empregado tem que pedir o vale transporte. Não é como a maioria dos demais direitos trabalhistas, que o empregado ele já tem direito pelo simples fato dele trabalhar. Digamos, o 13º salário, o empregado não precisa pedir, não precisa fazer um requerimento lá no final do ano dizendo que quer o 13º salário. Ele já é um direito inerente à própria prestação de serviço. Já o vale transporte ele é diferente porque o empregado ele tem que solicitar ao empregador a concessão desse benefício. E a razão é muito simples. O empregado ele contribui com 6% do seu salário para o pagamento desse benefício. E nem sempre vai ser interessante para o empregado perceber o vale transporte, a depender do nível salarial dele. Então, fixadas essas premissas, vamos analisar aí o que aconteceria no caso, e o que está acontecendo, na verdade, no caso dessa pandemia, quando há paralisação do serviço de transporte público. O que acontece com o empregado? Ele não tem como se locomover para a prestação de serviço. E aí o empregador ele pode descontar esse salário. Seria uma falta disciplinar do empregado. E essa situação ela acontece de forma similar quando há greve dos motoristas de transporte público coletivo urbano. Nessa situação, o empregado ele continua com a obrigação de ir trabalhar. Só que pelo fato de não ter o transporte público, ele fica impedido de fazer isso. Portanto, o empregador ele não pode aplicar uma penalidade ao empregado. É aquela história que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores. A distinção entre falta justificada e falta abonada. Nessa situação de greve de motorista de ônibus ou de paralisação dessa atividade por determinação do município, do estado, da União, como está acontecendo agora, então o empregado não pode se locomover, não é uma falta disciplinar, mas também o empregador não é obrigado a pagar esse salário. Portanto, legalmente, o empregado não é obrigado a comparecer, mas ele vai ter um desconto no seu salário, e o empregador também não pode aplicar uma punição ao empregado. Agora, na prática, o que acontece? Bem, se o empregador ele não fornecer outros meios para o empregado chegar ao local da prestação de serviço, o absenteísmo nessa situação pode provocar inclusive a paralisação total de toda a atividade empresarial. Portanto, não é interessante para o empregador, para a empresa, deixar que o empregado falte ao serviço, mesmo que isso lhe autorize a descontar esse dia que ele faltou. Então, nessa situação, o empregado, ou no caso a empresa, ela deve promover outros meios, ela deve utilizar de transporte privado, por concessão. O próprio empregador se encarrega de pegar os trabalhadores e levar para a empresa. Qualquer forma que permita que os empregados eles se desloquem da sua residência para o local de trabalho. Inclusive, excepcionalmente, nessa situação excepcional, admite-se que o empregador faça até o pagamento de um valor para que o empregado use para se deslocar ao trabalho, já que isso é vedado pelo decreto que regulamentou a lei que instituiu o Vale Transporte. Ou seja, em tempos de normalidade, a empresa não pode pagar o transporte em dinheiro, sob pena de ser considerado como uma verba de natureza salarial. Mas em uma situação excepcional como essa que nós estamos passando, é admissível que o empregador conceda um valor para que o empregado venha de táxi ou por qualquer outro meio que seja necessário
a antecipação de um valor. Então, de forma excepcional, é admissível sim o pagamento desse valor em dinheiro. Então, em resumo,